Você já recebeu um conselho sábio em um momento difícil? Algo tipo, simplesmente ignore, ou, seja superior, não mostre emoções. Parece algo sólido, certo? Como se estivessem citando um filósofo antigo. Mas e se eu disser que conselhos assim não são estoicismo, mas sim uma imitação barata e prejudicial? Hoje, vamos ter uma verdadeira batalha. Num canto do ringue, temos a sabedoria popular, mas falsa, que só atrapalha a vida. No outro, o estoicismo verdadeiro e prático, que pode se tornar sua superpotência. E eu prometo, até o final deste vídeo, você vai aprender a diferenciar um do outro à primeira vista. Então, vamos entender desde o início. O que é, afinal, o verdadeiro estoicismo? É uma escola filosófica que surgiu na Grécia e Roma antigas. Seus grandes nomes são figuras como Sêneca, Epicteto e até mesmo o imperador romano Marco Aurélio. E a ideia principal deles não era se tornar uma pedra insensível, mas sim entender claramente o que podemos controlar neste mundo e o que não podemos, e direcionar toda a nossa energia exatamente para o primeiro. Então, vamos começar com a maior e mais prejudicial ilusão. Mito número 1. O estoico é um robô sem emoções, com um rosto de pedra. Recebemos constantemente esta imagem. Uma pessoa que não se zanga quando é fechada no trânsito, não fica triste quando algo não sai como planejado, e com certeza não sente medo antes de uma apresentação importante. Ele simplesmente existe, inabalável, como uma rocha. Parece impressionante, não é? Como se fosse o nível máximo de autocontrole. Mas, na verdade, é um caminho direto para a neurose. Tentar suprimir as próprias emoções é como tentar manter uma bola inflável debaixo d'água. Você gasta uma quantidade enorme de energia, e ela, mais cedo ou mais tarde, vai emergir. E muito provavelmente, vai atingi-lo no rosto no momento mais inoportuno. Essa falsa sabedoria nos ensina a ignorar os sinais do nosso próprio corpo e psique. E agora, vamos ver o que os verdadeiros estoicos diziam. E aqui está a surpresa. Eles nunca defenderam a eliminação das emoções. Eles eram humanos, não exterminadores. Eles entendiam perfeitamente que sentir raiva, medo ou alegria é natural. É a nossa programação básica. A ideia central do estoicismo não é não sentir, mas sim não ser escravo dos próprios sentimentos. Eles ensinavam a criar uma pequena pausa, uma pausa entre o que acontece com você e como você reage a isso. Vamos analisar com um exemplo simples. Imagine que alguém na internet escreveu um comentário desagradável para você. A reação do pseudo-estoico, que segue conselhos prejudiciais, é fingir que não se importa. Ele vai cerrar os dentes, ficar em silêncio, mas por dentro, a mágoa e a raiva estarão fervendo. Esse negativismo não vai desaparecer, ele apenas se acumulará em algum lugar profundo, envenenando-o por dentro. E como agiria um verdadeiro praticante do estoicismo? Primeiramente, ele reconhece a sua primeira reação. Ok, isso me atingiu. Sinto uma pontada de irritação. Ele não se recrimina por esse sentimento. Ele apenas o constata. E então, nessa mesma pausa salvadora, ele faz a si mesmo perguntas. De quem é a opinião que me atingiu? De uma pessoa que eu não conheço? O julgamento dessa pessoa sobre mim é uma verdade objetiva? Ou é apenas a opinião pessoal dela, sem qualquer fundamento? Será que esse conjunto aleatório de letras na tela realmente me tira algo de valioso? E depois dessa breve análise, ele ganha a liberdade de escolha. Ele pode ignorar o comentário, não porque suprimiu a raiva, mas porque decidiu conscientemente não gastar sua energia com algo sem sentido. Ele pode responder com educação e objetividade, ou até com humor. O principal é que a sua reação será uma escolha consciente e não uma descarga automática de emoções. Percebe a diferença? Não é supressão, é análise e ação consciente. O estoicismo não é uma armadura que o protege dos sentimentos, é um controle remoto das suas ações, que permanece em suas mãos,
mesmo quando uma tempestade se agita lá dentro. Continuemos. Mito número 2. Estoicismo é passividade e fatalismo. Esta é outra autoenganação bastante conveniente. Ela soa mais ou menos assim: aceite seu destino e não faça nada. Tudo já está predestinado, então por que se preocupar? Apenas deixe-se levar pela corrente. No fundo, essa é uma filosofia que transforma a pessoa num mero pedaço de madeira à deriva no oceano. Ela retira de você toda e qualquer responsabilidade. O que quer que aconteça é o destino. É uma desculpa muito cômoda para a inação e a procrastinação. Mas se abrirmos os escritos dos estoicos, veremos algo completamente oposto. O verdadeiro estoicismo é uma filosofia de ação total e responsabilidade pessoal. Seu cerne é a famosa dicotomia do controle. Parece complicado, mas na prática é muito simples. Os estoicos diziam: o mundo inteiro pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é o que está sob nosso total controle. Isso inclui nossos pensamentos, nossos julgamentos, nossos objetivos e, o mais importante, nossas ações. A segunda parte é todo o resto: o clima, a economia global, o passado, doenças, as ações e opiniões de outras pessoas. Pois bem, o falso estoicismo que criticamos propõe simplesmente aceitar a segunda parte e não fazer nada. Já o verdadeiro estoicismo sugere aceitar que a segunda parte não está sob nosso controle, para não desperdiçarmos nenhuma gota da nossa preciosa energia nela, e então direcionar 100% dessa energia economizada para a primeira parte, para aquilo que podemos controlar. Vamos analisar com um exemplo. Imagine que você trabalhou arduamente e por muito tempo em um projeto importante, mas ele acabou falhando devido a uma crise econômica inesperada. Uma pessoa com uma mentalidade passiva e fatalista diria: bem, a crise estragou tudo, nada dependia de mim, não era para ser. E cruzaria os braços. Ela se tornaria uma vítima das circunstâncias. E o que faria um praticante do estoicismo? Ele começaria da mesma forma. Diria: sim, houve uma crise. Eu não podia prevê-la ou evitá-la. Isso está fora do meu controle. É inútil ficar com raiva da economia ou reclamar do destino. Ele aceita esse fato. Mas, imediatamente depois, ele redireciona o foco para sua zona de responsabilidade. Ele se questiona: certo, e o que estava ao meu alcance? Eu poderia ter preparado o projeto para que ele tivesse uma margem de segurança? Que erros de planejamento cometi? Que lições posso tirar dessa falha para que meu próximo projeto seja melhor? O que posso fazer agora mesmo para minimizar as perdas? Percebe a diferença? Esta não é a postura de uma vítima, mas sim a de um arquiteto da própria vida. Um estoico não é alguém que espera passivamente por bons ventos à beira-mar. É quem conserta seu barco, remenda as velas e estuda o mapa para estar pronto para qualquer tempestade. Ele não tenta controlar os elementos, ele controla a si mesmo e ao seu navio, e é nisso que reside sua verdadeira força. E, finalmente, o terceiro auto-engano popular, disfarçado de sabedoria, o estoicismo como positividade tóxica. Você certamente já se deparou com isso. São aqueles conselhos do tipo: olhe as coisas de forma mais simples, encontre o lado bom em tudo, basta pensar no positivo e tudo se resolverá. Essa ideia se tornou incrivelmente popular. Ela nos promete uma solução fácil para todos os problemas, apenas mudando o foco. Mas, na verdade, muitas vezes é só um jeito de fechar os olhos para a realidade. É como colar um adesivo divertido sobre a luz de check engine do carro e esperar que o problema desapareça sozinho. Ignorar o problema não o resolve. Essa abordagem não é apenas inútil, mas também prejudicial. Isso nos faz sentir culpados por nossas emoções negativas. Se você está triste e deveria estar procurando o lado bom, parece que há algo errado com você. Isso desvaloriza nossas experiências reais e nos impede de reagir de forma adequada às dificuldades. Mas o que o estoicismo oferece em troca?
algo completamente oposto e, à primeira vista, bastante estranho. Os estoicos praticavam algo conhecido como premeditatio malorum. Traduzido do latim, isso significa premeditação do mal, ou premeditação das desgraças. Isso soa como uma receita para a depressão, não soa? Por que pensar deliberadamente no pior? Mas é exatamente aí que reside a genialidade dessa ferramenta. Os estoicos faziam isso não para entrar em pânico, pelo contrário, para 3 propósitos específicos. Primeiro, para se imunizar contra o choque. Quando você já considerou o pior cenário com antecedência, ele deixa de ser tão assustador. Se a desgraça realmente acontecer, não o pegará de surpresa. Você estará mentalmente preparado. Em segundo lugar, para aprender a valorizar o que se tem no momento. Sêneca aconselhava a imaginar, por vezes, que você perdeu seus bens, sua saúde ou seus entes queridos. Não para se auto-atormentar, mas para que, após esse exercício, você pudesse olhar para tudo com novos olhos e sentir uma gratidão sincera. E em terceiro lugar, e o mais importante, para a preparação prática. Quando você pensa no que pode dar errado, você também começa a pensar em como evitar isso ou como minimizar os danos. Antes de uma viagem importante, você imagina que pode perder o voo, e por isso vai para o aeroporto com bastante antecedência. Antes de uma apresentação pública, você imagina que o equipamento pode falhar e, assim, prepara um plano B. Portanto, o estoicismo não é um otimismo cego. É um realismo sóbrio, um realismo saudável. É uma estratégia que o prepara para as tempestades da vida, em vez de ensiná-lo a fingir que o céu está sempre ensolarado. É a sabedoria de um engenheiro que testa todos os sistemas para garantir sua resistência, e não a de um otimista que apenas espera que a ponte suporte. E é aqui que chegamos ao ponto crucial. Aquele verdadeiro eita de surpresa. Toda essa popular sabedoria pseudo-estoica, o não se estresse, esqueça isso, seja uma rocha, é na verdade uma forma de escapismo. É uma tentativa de fugir da realidade, de esconder seus verdadeiros sentimentos sob uma máscara de indiferença. No fundo, isso é uma manifestação de fraqueza, não de força. A pessoa não resolve o problema, apenas finge que ele não existe. Isso leva a emoções reprimidas, conflitos não resolvidos e distanciamento das pessoas queridas. Já o verdadeiro estoicismo é o completo oposto. É uma ferramenta para os corajosos. Ele exige coragem para encarar seus medos e a verdade, por mais desagradável que seja. Exige disciplina para separar suas emoções de suas ações. Exige honestidade consigo mesmo. E é exatamente por isso que funciona. O verdadeiro estoicismo não te ensina a ignorar a tempestade. Ele te ensina a construir um navio forte e a ser um capitão habilidoso, capaz de conduzi-lo por quaisquer ondas. Então, da próxima vez que alguém te aconselhar a estar acima disso, ou não se importar, você saberá que isso não é sabedoria, mas um convite para esconder a cabeça na areia. A verdadeira força está em reconhecer a realidade e agir dentro das suas possibilidades. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E agora, uma pergunta para você. Com qual falsa sabedoria ou conselho prejudicial você já se deparou na sua vida? Qual frase mais te irrita? Escreva nos comentários, vamos conversar.